A temporada regular já acabou e com isso a gente pode brincar um pouco aqui sobre quem serão os vencedores das principais premiações da temporada regular. E são elas os calouros ofensivo e defensivo do ano, o técnico do ano, o assistente técnico do ano, né, o coordenador do ano, o jogador defensivo e ofensivo do ano e, é claro, o MVP. Então, sem mais delongas, bora lá! Olá a todos, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Rafael da Blitz Sport Pub e vamos aí fazer um vídeo um pouco diferente de todos que a gente já produziu aqui, né? Tentando inovar um pouco, vamos falar um pouco sobre as premiações da temporada, né? Lembrando que todos esses resultados, né, que as premiações dão, né, é tudo referente à temporada regular, então tudo que acontece entre a semana 1 e a semana 18. Uhul! Então, como a temporada regular já acabou, estamos em ritmo de pós-temporada, já podemos aí especular quais serão as premiações. Os palpites que eu vou dar aqui não são referentes a quem eu acho que irá vencer, mas sim, na minha opinião, quem são os legítimos vencedores, né? Baseado em tudo que aconteceu nessa temporada. E é claro, também vou falar quem eu acho que deve vencer, né? Esses palpites eles podem se encontrar ou podem acabar se discordando aí, dependendo de como tá as chances de cada jogador, né? Ou cada técnico vencer a premiação. E vamos começar então aí falando sobre a premiação de calouro ofensivo do ano. Aqui a gente tem dois nomes, né, que são os principais, né, provavelmente os únicos que estão concorrendo nesse momento, CJ Stroud e Puka Nacua, né. Vamos começar aí pelo o vencedor da Blitz, né, para essa premiação de calouro ofensivo do ano, é o CJ Stroud. Sou foda! Não tem como. Eu acho que tava muito perto ali entre ele e o Puka Nacua, depois que o Stroud perdeu os dois jogos, mas ele voltou bem contra a Tennessee Titans ali no penúltimo jogo da temporada. Só que na semana 18, ele jogou demais contra o Indianapolis Colts. Ele conseguiu garantir o time dele na pós-temporada. E de brinde no domingo, né, o Jacksonville Jaguars decidiu premiar ele com o título da divisão. Então isso pesa muito pro calouro, né, que conseguiu ter esse peso imenso, né, sem falar que ele passou das marcas das 4.000 jardas, né. Então um dos 5 calouros na história da NFL que conseguiu atingir esse feito. Os números deles: 63,9% de passos completos, 4.108 jardas passadas, 8,2 jardas por tentativa, 23 touchdowns e 5 interceptações. Sem falar que ele foi um dos melhores quarterbacks na NFL em passes para mais de 20 jardas e passes para mais de 40 jardas. Então, simplesmente fenomenal a temporada dele. Jogou como um verdadeiro veterano, conseguiu vitórias impressionantes aí no quarto período, tem se portado verdadeiramente como um veterano. Nem chega a parecer que é calouro, que talvez a gente poderia até tirar ele dessa premiação, né? Mas enfim, como ele é calouro, eu acredito aí que ele deva vencer e ele mereça vencer isso daí, né? Talvez se o time não tivesse ganhado a divisão, ou talvez nem se tivesse classificado para a pós-temporada, a gente poderia considerar o Puka Nacua, né? Que também teve uma temporada fenomenal, escolha de 5ª rodada de BYU. Ele teve 105 recepções, quebrou o recorde do Jalen Waddle de 104 recepções, o maior número para um calouro na história da NFL. 1.486 jardas recebidas, também um novo recorde. Passou aí um jogador que era do Houston Oilers, eu não vou lembrar o nome dele agora aqui, mas é um recorde que estava aí há mais de 30, 40 anos aí na liga e finalmente foi quebrado, né? 14,2 jardas por recepção e 6 touchdowns. Ele tem tido impacto desde a semana 1, né? E ele entrou no radar de muita gente desde a semana 1, que foi o jogo que ele teve o maior número de alvos por um calouro na sua estreia na NFL. Próxima premiação, vamos para calouro defensivo do ano. E essa daqui tem bastante nomes que poderiam ser cogitados, né? Eu vou ficar com o meu palpite do início da temporada, que é o Devon Witherspoon. Pra mim, assim, em questão de presença assim, de campo, ele jogou demais. Assistindo ele jogar me lembrou muito o Trent McDuffie, do Kansas City Chiefs. Jogou demais, ele teve interceptação, inclusive retornada para touchdown, um fumble forçado, 16 passes defendidos, 3 sacks, 79 tackles para perda de jardas. 79 tackles, né, para perda de jardas não, ele teve 8 tackles para perda de jardas. E assim, um desempenho fenomenal, conseguiu fazer a sua presença assim em vários momentos do campo, conseguiu ser uma presença defensiva, né, em questão de passes na sua direção. Jogou muito bem, muito bem. Eu tô levando principalmente em consideração aqui o fato de como que ele conseguiu ter a sua presença sentida não só na secundária, mas também no backfield e no meio de campo. A sua presença no jogo terrestre, a sua presença no jogo aéreo. Foi uma escolha e tanto aí para Seattle. Acredito que ele teve um ano fenomenal.
e eu daria a premiação de calor defensivo do ano para ele. Outros nomes que devem competir aí é o Kobe Turner, Will Anderson e Jalen Carter, ambos respectivamente com 9 sacks, 7 e 6 sacks. Quem eu acho que deva ganhar aqui, né? Eu acredito que o apelo por ter sido escolha de primeira rodada deva ir para ou Jalen Carter ou Will Anderson. E até porque a posição de pass rush acaba sendo um pouco mais sexy, né, do que a posição de defensive back ou de linebacker em si, né? Porém, todos esses jogadores aí, né, por impacto na sua primeira temporada, né, versus posição que o jogador foi escolhido, eu iria de Kobe Turner aqui, né? 9 sacks, não sendo uma escolha de primeira rodada, né? Tendo mais sacks do que os outros jogadores, tendo muito mais tackles para perder de jardas. E eu acredito que ele sim mereça aí, tá? Pelo menos aí na disputa receber alguns votos aí para ser calor defensivo do ano. Próxima categoria, vamos falar aqui de Comeback Player of the Year. Quem eu acho que deveria ser o Comeback Player of the Year, que é aquele jogador que deu a volta por cima, né? Aquele que conseguiu, que enfrentou muita adversidade no ano anterior e no ano seguinte, né, nessa temporada, conseguiu ter um ano fenomenal. O meu voto, baseado aí no que a gente viu em campo e sendo um voto mais racional do que emocional, eu já explico o porquê, seria pro Baker Mayfield. Porque, assim, a temporada dele foi muito boa, começou bem, no meio da temporada teve uma queda, mas ele terminou muito bem a temporada, e é graças a ele que o Tampa Bay Buccaneers está indo aí pra pós-temporada. 9 vitórias e 8 derrotas, passou das 4.000 jardas, 28 touchdowns e 10 interceptações. Ele foi muito bem, ele conseguiu limpar muito das suas deficiências que ele tinha aí nas suas passagens anteriores por Cleveland, Carolina. Jogou demais esse ano, minimizou turnovers, conseguiu uma boa química, né, com os seus recebedores, principalmente aí o Mike Evans, que novamente aí teve uma temporada para mais de 1.000 jardas. Pra mim, eu colocaria ele aí nesse patamar aí, principalmente também porque ele jogou basicamente a temporada inteira e ele teve sim um impacto gigantesco para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Os que correm também nos votos para Comeback Player of the Year é o Joe Flacco, 4 vitórias e 1 derrota. Ele estava no sofá de casa antes de voltar para a NFL, né? Aí os Browns sofreram com lesões na posição de quarterback e o Joe Flacco atendeu o chamado, né? Tipo um bate-sinal, chamando o jogador. 4 vitórias e 1 derrota, 1.616 jardas, 13 touchdowns e 8 interceptações. E o ataque melhorou significativamente, principalmente o ataque aéreo, com a chegada dele. E isso com certeza vai ser levado em conta. E o outro que provavelmente é quem deva vencer o prêmio de Comeback Player of the Year é o Damar Hamlin. Damar Hamlin é um jogador que provavelmente se você começou a assistir a temporada esse ano, você nem deve ter ouvido o nome dele. Mas ano passado, ele basicamente morreu por 5 segundos dentro de campo depois de uma pancada que ele levou no peito. O coração dele parou. Foi bem traumatizante essa cena, né? Foi no jogo contra o Cincinnati Bengals, se eu não me engano, semana 12 ou 16. Foi no finalzinho da temporada. Foi extremamente assustador. A NFL, inclusive, cancelou aquela partida, né? Aquela partida não teve continuação. Fomos acompanhando a recuperação dele durante a temporada, né? E ele chegou a voltar a jogar, né? Participou muito, mas muito pouco da temporada esse ano. Mas ele voltou a pisar no gramado, cara. E acho que simplesmente pelo fato dele ter voltado dos mortos, é algo assim extremamente chocante, né? A condição que ele teve no ano passado em relação a esse ano. Ele já é um vencedor simplesmente por ter dado a volta por cima dessa situação, né? E provavelmente até pelo apelo emocional, aí não falando só do racional também, né? Ele deva ser o vencedor desta premiação. Agora sim, falando de técnico do ano. O técnico do ano aqui é Kevin Stefanski, para mim é o técnico que deva vencer essa premiação, né? Foi o melhor treinador aí, disparado para mim. Por quê? O time terminou com 11-6, só que teve 5 quarterbacks ao todo como titular nessa temporada, cara. Ao mesmo tempo, o Cleveland Browns teve a melhor defesa da NFL em jardas, a 5ª melhor em turnovers forçados, e conseguiu garantir a sua vaga na pós-temporada com uma certa antecedência e garantiu a seed número 5, inclusive. E por um tempo, né, até a semana 16, o time ainda estava brigando pela folga, matematicamente falando, né, contava com a derrota dos Ravens para isso acontecer, mas é interessante ver o quanto que esse time estava disputando, não tendo seus quarterbacks titulares, cara. Então, quando você passa por 5 quarterbacks, você consegue dar a volta por cima e ainda assim conseguir ser competitivo e o time ter melhorado, né? Eu acredito que ele realmente deva ser aí coroado para receber a premiação de técnico do ano, né? E ele tá sendo aí o líder nas casas de apostas para receber a premiação. Os outros que correm aí para receber
com certeza, né, DeMeco Ryans, no seu primeiro ano aí como técnico e treinador do Houston Texans, quarterback calouro. O time dos Texans teve a segunda pior campanha da NFL no ano anterior. O time foi campeão de divisão e conseguiu aí sediar um jogo de pós-temporada e tem a seed número 4 dos playoffs, né? Então isso tem um peso aí muito alto aí para votação também. Seria provavelmente o segundo candidato aí mais votado. E também o Dan Campbell do Detroit Lions, né? Os Lions, primeira vez em muito tempo aí com 12 vitórias aí, né? Seed número 3 e chegaram a brigar aí pela seed número 2. Chegaram até a brigar pela folga, inclusive, né? Por alguns jogos. Primeira vez que o Detroit Lions cedia um jogo de pós-temporada desde 1994. O estádio nem era o Ford Field. Então, muita história aí sendo consumada. Os Lions também campeão de divisão, cara. Primeira vez aí sendo campeão da NFC North. Porque antes era NFC Central, né? Não existia essa divisão. Então, eles nunca... Desde que houve a imersão, né? E tivemos 32 times na NFL e tivemos a criação da NFC North. Os Lions nunca foram campeões, né? Então, essa foi a primeira vez. Então... muita história aí para favorecer o Dan Campbell a vencer esse prêmio também. Técnico assistente do ano. Então aqui a premiação vai para os coordenadores, né? Aqui eu consigo pensar em 4 nomes, né? Um desses nomes aí é mais por situação, não chegou a ser um técnico interino, né? Um técnico durante a temporada inteira, ele é interino. Eu dou o prêmio aqui pro Mike Macdonald, cara, porque simplesmente a defesa do Baltimore Ravens, ela foi devastadora nessa temporada, cara. Números impressionantes, números que chegam a beirar os recordes da NFL em jardas totais, em touchdowns totais cedidos, em jardas por jogada terrestre, em jardas por jogada aérea. A defesa tem sido muito física, muito atlética. Foi a líder da NFL em sacks nessa temporada. Então, assim, de parabéns. O Mike Macdonald fez um excelente trabalho. Defesa joga muito motivada, joga com muita energia, joga com gosto, cara. E é muito divertido ver a defesa do Baltimore Ravens ali jogando, cara. Se você assistir os últimos jogos, principalmente, né? Eu acho que o jogo contra o San Francisco 49ers, né? Que é um dos melhores ataques da NFL, ajudou a visualizar muito o potencial dessa defesa. E tem sido uma das melhores defesas dos últimos anos, inclusive. Então, atribuindo tudo isso, eu dou a premiação aí de técnico coordenador do ano para o Mike Macdonald. E os candidatos também a essa premiação: Bob Slowick do Houston Texans, Ben Johnson do Detroit Lions e Joe Brady do Buffalo Bills. O Bob Slowick, principalmente aí pelo resultado que os Texans tiveram, a evolução ofensiva que teve, não só aí com... Claro que a chegada do CJ Stroud impactou bastante, mas ele conseguiu alavancar muito das peças que esse time já tinha. Ben Johnson, pelo desempenho ofensivo do Detroit Lions, sendo aí um dos melhores ataques da NFL, conseguindo aí uma boa média de pontos por jogo, conseguindo fazer o Jared Goff funcionar bem nesse sistema dele, e o time conseguindo aí 12 vitórias. E o Joe Brady é o meu voto carismático aqui, né? Porque desde a chegada dele, o Buffalo Bills melhorou muito. 6 vitórias e 1 derrota, tá correndo mais com a bola. Eu vi uma grande aparição aí, não só do James Cook, que tá crescendo aí nesse ataque, mas também do Khalil Shakir. E pra mim esses são fatores que pesaria aí para considerar o Joe Brady como um coordenador do ano. E agora vamos aí para os 3 palpites mais interessantes, né? Que são o defensor do ano, jogador ofensivo do ano e o prêmio de MVP. Então, começando aí pelo jogador defensivo do ano, 2 nomes acredito que estão aí no grande páreo, e o meu voto vai para o TJ Watt. São 19 sacks, 48 tackles, interceptação, 4 fumbles forçados e desses 4, 3 recuperados. Então o impacto dele é gigantesco. TJ Watt é um cara que consegue ter sua presença não só aparecendo no quarterback, mas também quando ele sai para marcar passe. Ele consegue ter muito impacto aí, não só em blitz, mas também em instantes. Ele consegue ter sua presença não só do lado de fora, mas do lado de dentro. Um jogador de extrema velocidade. E sem dúvida, os Steelers são um outro time quando ele tá e quando ele não tá em campo. Então, novamente uma temporada sensacional. Tá aí para entrar como um dos poucos defensores da história da NFL a vencer esse prêmio 3 vezes, né? E o único que poderia competir com ele seria o Myles Garrett, que começou bem a temporada, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece, mas aos poucos, né? Durante a temporada o desempenho dele tende a cair um pouco. No final das contas ele terminou com 14 sacks, 33 tackles, 4 fumbles forçados também, porém um apenas recuperado. Aqui, lembrando, não só uma questão de números, mas também de impacto, né? O Jim Schwartz, que foi o coordenador defensivo dos Browns, fez um excelente trabalho com essa defesa, mas se a gente for analisar assim, os outros jogadores dos Browns também conseguiram aparecer muito bem e serviram de ajuda para essa equipe conseguir aí ter o grande desempenho, por mais os Garrett também ter esse grande desempenho. O TJ Watt, ele é a defesa dos Steelers, cara. Você tira ele ali, a defesa acaba. Então, eu coloco isso em peso também para dar essa premiação aí
para o linebacker. Jogador ofensivo do ano, aqui temos dois muito válidos aí para vencer. Eu colocaria um terceiro, eu vou falar quem é depois aqui também. Mas para mim, quem deve vencer, também por fatores similares aí ao TJ Watt, é o Tyreek Hill. Por que o Tyreek Hill, cara? Porque quando ele sai do campo, o time acaba também. O Tua é outro quarterback com e sem o Tyreek Hill. E a gente viu isso, inclusive, no último snap que teve da temporada regular, né? Que foi aquela interceptação do Tua Tagovailoa quando o Tyreek Hill saiu de campo. E antes disso, naquele drive, né? Os três alvos foram para o Tyreek Hill. Ele teve alguns drops nessa temporada, tem tido esses problemas. Porém, ainda assim, é a segunda temporada aí que ele tá, desde que ele chegou no Miami, que ele passa das 1.700 jardas. Em Kansas City ele nunca passou isso, o quarterback dele era o Patrick Mahomes. Foram 119 alvos, 1.799 jardas. Chegou perto aí de, se não fosse os jogos que ele acabou perdendo aí, né, por lesão, se não fosse aí alguns outros jogos aí que ele teve menos participação. Ele poderia ter chegado nas 2.000 jardas, teve 13 touchdowns, média de 15.1 jardas por recepção. Ele foi incrível nessa temporada aí com a bola nas mãos. O Miami Dolphins usa ele muito e de várias formas diferentes. Ele é um jogador muito versátil e é por isso que eu coroo ele aqui como jogador ofensivo do ano. Um outro jogador que pode ser considerado aqui, né, que provavelmente também tenha grande chance de vencer e pode ser que venha a vencer, né, é o Christian McCaffrey, né? 2.023 jardas de scrimmage, é a segunda vez na carreira dele que ele chega a mais de 2.000 jardas de scrimmage, 21 touchdowns totais, 6 jardas por toque na bola, então seja recebendo passe ou seja correndo com a bola, a média dele é ganhar 6 jardas, sem dúvida. O melhor jogador do ataque de São Francisco disparado. Eu sei que tem o Deebo Samuel, tem o Brandon Ayuk, tem o George Kittle, tem o Trent Williams, mas o Christian McCaffrey sem dúvida fez uma diferença gigantesca para o salto de produção que esse time teve. A gente já vinha acompanhando aquilo no ano passado, quando ele foi trocado. Esse ano, primeira temporada inteira dele em São Francisco, e jogou demais e não foi limitado, ele foi usado bastante e ainda assim teve muito impacto e foi fator grande aí para o sucesso de São Francisco nessa temporada. Fez uma diferença enorme, então ele é outro jogador aí que pode estar ganhando essa premiação. E um outro palpite que eu daria aqui também seria o CeeDee Lamb. CeeDee Lamb teve, se eu não me engano, 135 recepções. Ele teve 1.700 jardas também, 1.749 se eu não me engano, 12 touchdowns, foi importantíssimo também aí para o desenvolvimento ofensivo dos Cowboys nessa temporada, que para mim deu um salto, principalmente na reta final, conseguiu jogar muito bem. Eu consideraria ele aí também para estar recebendo o prêmio de jogador ofensivo do ano, embora acho que as chances dele sejam bem menores. E pro final, rufem os tambores, o prêmio de MVP vai para... todo mundo já sabe, né? Lamar Jackson. 13 vitórias e 3 derrotas, garantiu aí a melhor campanha da AFC e a folga. 67,2% de passos completos, 4.499 jardas totais, né, somando passadas e correndo, 29 touchdowns totais, somando passado e correndo, e apenas 7 interceptações. Aqui o prêmio vai devido à consistência, né, porque os números não são de MVP. Afinal, nessa temporada, que a gente debateu por muito tempo que Tyreek Hill poderia ganhar o MVP, que o Christian McCaffrey poderia ganhar o MVP, e quando a gente não está falando de um quarterback ganhando o MVP, né, porque é isso que o prêmio de MVP virou, né, o prêmio de melhor quarterback. Nessa temporada a gente não teve assim quarterbacks com números muito impressionantes, e o MVP leva muito a questão da consistência durante a temporada inteira, né? Então a gente teve, por exemplo, jogadores que tiveram bons números, mas tiveram jogos muito ruins, Josh Allen, o Dak Prescott, o Brock Purdy, jogadores que tiveram um início de temporada ruim, por exemplo, mas terminaram a temporada muito bem com números muito bons, Jordan Love, por exemplo. Então, se a gente fosse considerar um espaço temporal menor, todos esses poderiam estar em consideração, mas como a gente precisa levar a consistência, o Lamar Jackson não teve jogos ruins, ele não teve números gigantescos assim, mas ele teve bons números e boas atuações em jogos durante toda a temporada e principalmente em jogos grandes. Então foram bons jogos contra o Miami Dolphins, foram bons jogos contra o Dallas Cowboys, foram bons jogos aí contra o Buffalo Bills. Então o Lamar Jackson, ele conseguiu aí ter um desempenho fenomenal nessa temporada, e graças à consistência e à sua evolução também como passador, né, a troca de coordenador ofensivo, então você aprendeu um sistema novo, a chegada de recebedores novos, então tudo isso é levado em consideração, e numa temporada onde a gente não tem
números muito impressionantes e astronômicos assim para destacar realmente alguém. Lamar Jackson aí na sua posição para ganhar o seu segundo prêmio de MVP, mesmo aí tendo um desempenho inclusive inferior, que eu diria, da sua temporada 2019, né, que foi um grande salto assim por parte da evolução dele. Naquela temporada a gente teve outros quarterbacks que tiveram números interessantes, porém em 2019 assim foi uma temporada muito fenomenal do Lamar Jackson, mas merecido para esse ano mesmo assim. Então é isso, esses são os palpites aqui da Blitz. Eu não acho que ninguém também vai competir com o Lamar Jackson para MVP esse ano. Quem tinha chance, o Brock Purdy, porém decaiu na reta final, e o confronto direto também é um critério de desempate aqui para essa premiação. E talvez o Dak Prescott teria sido também se tivesse mantido consistência, porque ele teve números interessantes. Um grande abraço a todos aí, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo, fala quem que você acha que deveriam vencer essas premiações e o porquê, né? Faça o seu caso, vamos debater aí, vamos discutir um pouquinho e falar aí quem que você acha que deveria vencer, né? Um grande abraço e tchau!